Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E todas as segundas-feiras, às 5 horas da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Olá a todos. Vamos iniciar a nossa preparação para o nosso Evangelho no lar. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente, acalmar nosso coração, acalmar nossa mente. Vamos nos desligar das preocupações do mundo exterior, elevar o nosso pensamento a Jesus e nos conectar além da matéria, para que o plano espiritual nos envolva em paz e luz. Vamos agradecer ao nosso mentor espiritual, que é o nosso anjo da guarda, que nos acompanha desde o nosso nascimento, nos intuindo, nos fortalecendo nas provas e dificuldades da vida. Vamos saudar a equipe de limpeza, vamos saudar as equipes de segurança, vamos saudar as fraternidades do espaço, Razim, venerável da Fraternidade do Trevo, comandante Edgar Armon, venerável da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, venerável da Fraternidade dos Humildes, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, vamos saudar Ismael, representante de Jesus nas terras brasileiras. Ismael que guarda nosso país, que é destinado a ser a pátria do Evangelho e coração do mundo. Vamos saudar a mãe de todos nós, Maria de Nazaré, que com seu manto sagrado de luz azul, proteja a nossa família, proteja a nossa casa, proteja todos nós. Vamos saudar o nosso Mestre Jesus, que é exemplo de humildade para nossas vidas, que possamos segui-lo mesmo diante da dificuldade do caminho. Vamos agradecer ao nosso Pai Criador com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Mensagem: buscando o alvo. Segue adiante, trabalhando e servindo. Não retenha senão os recursos que tenhas necessidade. Considera os companheiros do caminho. Quanto mais bagagem, mais inquietação. Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Deus Sempre. Agora, vamos à leitura do nosso Evangelho. Estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O nosso título: Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço
grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A reencarnação não os separa senão momentaneamente, porque, depois da sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se um estão reencarnado e os outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens de paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui de afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quando as pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gosto e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se maior verdade do que se crê. Deus permite nessas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois, menos que se estivesse apenas um. Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos de sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência das almas, as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo. Não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas das outras. O pai é estranho ao seu filho, a filiação das famílias se encontram assim, reduzida unicamente à filiação corporal. Sem nenhum laço espiritual, não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Isso quando ao passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas mais fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência.
A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separados para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que é consequência, todos aqueles que se amaram reencontram-se sobre a terra e no espaço, e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absolvição no todo universal de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, a chance de se rever contato que se esteja no mesmo meio, esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram e está aí o que constitui a verdadeira família. Comentários. Essa passagem do Evangelho nos ensina que os laços de família verdadeiros são os laços espirituais e não apenas os laços do corpo. O que acontece? A gente precisa sempre estar lembrando que nós estamos passando por uma experiência terrena, nós somos espíritos. Então, a reencarnação ela nos fortalece e, com certeza, os nossos parentes, principalmente pai, mãe, irmãos, eles fazem parte de uma evolução nossa. Tanto eles nos ajudam a evoluir, como nós os ajudamos a evoluir. Isso permite que os espíritos afins eles se reencontrem ao longo de diversas existências para continuarem juntos. Isso acontece por quê? Porque é necessário que a gente aprenda, que a gente erre novamente, que a gente se fortaleça, que a gente perdoe, que tenha de fato uma fraternidade entre essas pessoas. Então, acreditar na unicidade da existência, que é a ideia de que só se vive uma vez, limita totalmente a compreensão dos laços familiares. Parece, por exemplo, que as relações difíceis ou afetos intensos são meramente obras do acaso, como se não tivesse uma necessidade para que aquilo acontecesse, quebrando totalmente o sentido da reencarnação, que é nada mais nada menos que a possibilidade que nós temos de melhorar, que nós temos de evoluir. Por exemplo, parentes que não se dão tão bem. Com certeza, todos nós temos ou sabemos de alguém que tem relações difíceis entre parentes. Nem todos os membros da mesma família são espíritos simpáticos entre si. O Evangelho deixa isso bem claro. Ao contrário disso, podem ter relações bem difíceis. Mas por que isso acontece? Existe a grande possibilidade de que, em outra encarnação, aquelas pessoas que têm bastante conflito dentro da própria família podem ter sido adversários, podem ter prejudicado o outro. Existe, sim, aquela lembrança. Mesmo que lá no fundo existe essa lembrança. A gente tem que entender que quando a gente reencarna, por dádiva de Deus, graças a Deus isso acontece, nós esquecemos as nossas outras vidas. Mas sim, como nós somos espíritos eternos, tem coisas, tudo, na verdade, tem coisas não, tudo está gravado em nosso espírito, em nosso perispírito. Então nós temos aquelas sensações. Por isso que a gente, às vezes, tem alguém na nossa família que a gente não sabe por quê, mas a gente tem
um sentimento não tão bom pelaquela pessoa. E quando a gente reencarna com pessoas que a convivência é bastante difícil, nós, na qualidade de espíritas, temos que entender que é uma grande oportunidade, uma oportunidade boa de reconciliação espiritual. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam: meu, vamos resolver isso nessa vida, porque eu não quero vir de novo para resolver. É bem por aí. Claro, não é fácil, mas a gente precisa ter essa consciência e tentar reconciliar. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Então, se a gente está tendo essa oportunidade de melhorar uma relação tão difícil com uma pessoa que é sangue, do nosso sangue, muitas vezes é uma possibilidade maravilhosa da gente evoluir, né? Alguns se assustam, né, com a ideia de que se houver reencarnação, todos que já foram pais, mães, maridos, mulheres, seriam seus parentes eternamente. Esse medo que nós, seres humanos, temos encarnados é uma visão bastante egoísta e materialista, porque essa visão ela valoriza apenas o laço corporal imediato daquela vida. Na verdade, o que a gente não pode esquecer é que a reencarnação ela ensina que nossos laços espirituais verdadeiros, eles se conservam, se ampliam, com base em quê? No amor, na fraternidade, no perdão. Então, os afetos sinceros, eles permanecem. Nós vamos reencarnar e todos aqueles espíritos afins, todas aquelas pessoas que a gente tem um carinho grande, que a gente se dá bem, elas vão estar próximas a gente sempre. Às vezes acontece a possibilidade de um encarnar, o outro não encarnar, mas ainda assim que acontece o desencarne, se encontram no plano espiritual. É isso que a gente não pode esquecer. Esse trecho do Evangelho nos ajuda a entender, pessoal, que sem a reencarnação a vida pareceria injusta, porque algumas crianças morrem cedo e outras vivem muito. Se não existisse a reencarnação, pareceria que tudo acontece pelo acaso ou castigo. Mas o Espiritismo nos mostra que todos os espíritos estão em diferentes etapas de evolução, vivendo cada um a experiência que precisa para crescer. O texto também apresenta 4 ideias sobre o que acontece depois da morte. Primeiro, nada acontece como acreditam os materialistas. A vida termina ali. O segundo, volta ao todo universal. O espírito perde sua identidade e vira parte de um todo cósmico, assim dizendo. A ressurreição do corpo. O corpo voltaria um dia, mas isso não faz sentido físico nem lógico. Quarto, a reencarnação. O espírito continua sendo ele mesmo, voltando em novos corpos para aprender e evoluir. A reencarnação, na minha humilde opinião, é a única explicação que faz sentido com a justiça de Deus. Ela mostra que ninguém está perdido, que todos têm chances de melhorar e que os laços de amor entre nós são eternos. Agora vamos às nossas vibrações. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Vamos nos conectar com aquilo de mais maravilhoso que temos dentro de nós. Vamos enviar uma energia dourada para o nosso planeta Terra. Imaginem o planeta envolvido de uma energia maravilhosa de luz. Não se esqueça que dentro de nós tem uma luz tão poderosa que é capaz de iluminar uma cidade inteira. Então imagine essa luz resplandecendo, envolvendo o nosso planeta Água, enviando amor, paz, prosperidade. Agradecemos mais um momento de luz e aprendizado do Evangelho de Lá de hoje. Vamos elevar nosso pensamento e enviar toda energia aos nossos governantes para que eles tenham sabedoria e justiça nas decisões. Vamos enviar energia de luz para a nossa cidade, para os nossos vizinhos, para que tenha paz, harmonia. Vamos enviar energia positiva para as nossas famílias e nossos amigos, fortalecendo um laço de amor, paciência, perdão. Vamos enviar toda energia maravilhosa para o nosso trabalho, para os nossos colegas de trabalho, para todos aqueles que nós passamos durante o dia, mesmo aqueles que nós falamos somente um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Pensemos nessas pessoas, vamos enviar toda a paz e luz para elas. Vamos enviar energia de amor para os animais que convivem com a gente,
Animais que até não são nossos, mas que nós temos um carinho. Eles fazem parte da criação de Deus, nos auxiliam, nos ajudam. Até mesmo para os nossos pets que já desencarnaram. Vamos enviar toda energia de luz. Agora, vamos pensar que Jesus está entrando na nossa casa, juntamente com nossa Mãe Maria Santíssima, enviando toda energia de amor para o nosso lar. Mentalize Jesus passando por cada cômodo da sua casa, por cada lugar, derramando bênçãos, derramando amor, derramando paz. E Maria, nossa mãe e mãe de Jesus, passando o manto sagrado dela sobre a nossa cabeça, nos auxiliando e nos conduzindo para o bem. Vamos deixar uma vibração em aberto para que a espiritualidade utilize da melhor forma possível. Jesus, abençoa todas as nossas lutas, dá-nos força, fé, serenidade, para que tenhamos uma semana maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus. Se esse episódio fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo, Além da Matéria Cash. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos derradeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Abençoa